Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. E dando continuidade à série, os vídeos sobre as 12 moedas do Apocalipse. Hoje nós vamos ver a visão da terceira estratégia. E como slogan da terceira estratégia, o código do tempo e a chave perdida. E era uma escuridão. Percebi que toda a terra estava debaixo dessa escuridão. Isso parecia um véu espesso. E o mundo inteiro estava debaixo de uma estação de trevas, onde se percebia todos os sistemas, tudo que governava esse mundo estava tremendo, tremiam. A visão era levada para alguns sistemas específicos, como transportes, eletricidade, abastecimento de comidas, de ar, para os mercados financeiros tradicionais. Tudo aquilo que era gigante estava sendo diminuído de tamanho. E se olhasse tudo isso, aparentemente a gente olhava como se fosse um grande mar e tudo isso em cima. E se fossem navios, era como se fossem navios à deriva. E esse mar, ele começava a... Era a terra, mas eu estou falando como se fosse um mar que era transformando em ar, tudo em água e revolto. Observava-se grandes, como se fossem ilhas de ouro, grandes ilhas de petróleo, grandes ilhas de tesouros ali. Eu estou chamando ilhas porque flutuavam. E se fosse um navio comum, a gente via essa estrutura, ela que guardavam os tesouros, o ouro, o petróleo, os tesouros, vamos dizer, das nações, dos mundos, começavam a se corroer para haver. E essa corrosão, notava-se que eram forças invisíveis. E tudo, vamos dizer assim, virava cinza. E depois de tudo isso ter virado cinza, começava-se a ver, surgindo das cinzas, todas essas áreas, citadas e outras não citadas, porque como faz parte das 12 esferas, né? Então eram 12, podia-se observar aquelas 12 esferas surgindo, né? Mas a esfera da economia, ela surgia e começava um brilho em meio àquelas cinzas e trevas. Então naquela noite, um clarão, ele cortou todos os céus, né? E a trombeta soou. Mas não em
frequências conhecidas e audíveis como nós conhecemos. Apenas aquele grupo seleto que estavam atentos e estavam atentos, né? Atentos e a tempo, puderam sentir vibrar essa frequência da trombeta. E em nossos espíritos estava chegando e sendo revelado algo que já havia sido selado há muito tempo atrás. E alguns mistérios que foram guardados, foram ocultos ali na Escritura, estavam sendo liberados. Estavam sendo agora desvendados para o povo escolhido. E nessa cena, nessa visão, um guardião desses segredos, no caso específico esse, ele tinha nas mãos aqueles livros antigos. E ele guardava esse segredo financeiro da profecia. E ele liberava esse código antigo. Ele liberava e saía de dentro desse livro. Ele liberava números, transações, tudo que estava sendo registrado, mas era uma linguagem celestial. Esses escritos brilhavam em luz dourada, e entre as linhas pulsava um nome que ninguém antes havia entendido. E ali estava registrado a terceira estratégia, a terceira chave. Era um ajuste dessa última e grande transferência de riqueza. E a voz sussurrou, e aquela sua vibração fez estremecer os pilares de toda a terra. Eles confiaram nos tesouros do Egito, mas agora verão sua ruína. O dinheiro deles dissolverá como névoa ao amanhecer. Pois construíram seus tronos sobre areia movediça. Mas os que têm olhos para ver, revelam o caminho que deve percorrer, que antes estava oculto. E ele não pode ser rastreado pelos governantes, pelas nações, pois a sua base não está nos bancos, mas na rede invisível desse novo tempo. E naquele momento, os olhos do guardião foram abertos e ele viu diante dele mais cadeias de blocos que brilhavam como constelações no céu, formando um mapa celestial das riquezas que estavam sendo deslocadas. O mundo ao seu redor ali não estava entendendo nada, pois buscava as moedas, os papéis, os cofres
os sistemas de bancos. Mas naquele momento, o verdadeiro, eu vou chamar de ouro, né? Era gerado em sistemas que apenas os sábios poderiam acessar. Ele estava recebendo mais aquela complementação. E automaticamente, repassando na visão para os que estavam atentos. E eu podia ver homens e mulheres comuns, esquecidos pela sociedade, mas escolhidos por Deus naquela visão, naquele momento, naquele acontecer. E essas pessoas sendo posicionadas às margens desse grande colapso financeiro, onde cada um desses escolhidos recebiam chaves invisíveis, mas ali guardavam contratos inquebráveis, segredos. Esse mapa que foi liberado. E todos aqueles que estavam com essas chaves invisíveis tinham acesso, eu vou chamar de uma grande rede de transações que escapavam do domínio das nações. E nessa chave continha essa terceira estratégia que foi liberada ali naquele momento. Não apenas para acumular riquezas, mas para tornar aquelas riquezas, vamos dizer assim, inatingíveis por qualquer outro sistema de guerras, de garras do sistema, de falsos, disso, daquilo. Então, chegou o grande abalo. E veio. E observava-se que agora todos aqueles impérios do mundo caíram. Eu vou chamar assim, os reis das finanças sendo lançados ao pó. E os que zombavam da nova economia do reino agora estava se curvando diante da ascensão econômica do rei, dos reis. E a voz ainda, em meio a tudo isso, dizia: os que entenderam ou entenderão os tempos, há uma nova época de prosperar. Isso era através de um sussurro. Os que rejeitam vão continuar perecendo e perecerão. Pois este é mais um ajuste antes do fim. Antes do fim. Preste bastante atenção nessa parte. E ele falava ainda: as riquezas dos ímpios foram pesadas na balança. As riquezas dos ímpios foram pesadas na balança. E agora passa para as mãos dos justos. E a visão, ela começou a cessar. E todos nós que recebemos, não devemos voltar atrás. Pois agora sabemos que o tempo era curto
e que o chamado exigia urgência. E essa terceira estratégia, eu vou renomeá-la agora para o código do guardião, que é o chamado dos escolhidos. E sim, Senhor, eu paro aqui e amanhã eu faço uma explanação. Sim, Senhor, muito obrigado. Desejar a você que receba a revelação dessa terceira estratégia. E amanhã o Senhor quer que eu volte e retorne e explique mais. Então, shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã.